Hoje vamos falar de um trechinho do livro que Bert Hellinger escreveu. Nós estamos estudando o livro Olhando para a Alma das Crianças. Neste livro, Bert Hellinger fala um pouquinho sobre a importância dos professores ficar conectado com os pais, compreender qual é a dinâmica que existe por trás dos filhos em relação aos seus pais e como ele se posicionar perante os pais como professor. Bert Hellinger coloca que muitas vezes o professor critica os pais e quando ele faz esse movimento de crítica, ele se coloca contra os pais. E a criança, ela sabe disso, ela percebe isso, ela sente isso. E quando ela faz esse movimento, ela acaba ficando, muitas vezes, com dificuldade de se relacionar com esse professor. Então é importante que o professor perceba quem veio antes. Os pais vieram primeiro. Primeiro os pais, depois a criança. Eles, professores, estão para servir aos pais. E muitas vezes o professor acha que ele está na escola para servir as crianças. E acaba deixando os pais de lado. Muitas vezes até os pais acabam sendo impedidos de dar opinião, de fazer parte desse movimento da escola. Muitos professores colocam os pais como alguém que não consegue lidar com os filhos. E todos os pais sabem como lidar com seus filhos do ponto de vista daquilo que eles vivenciaram, frente à sua história de vida. Cada um tem uma história diferente. E essa criança percebe isso quando os professores estão no movimento negacionista, no movimento de julgamento. E aí fica difícil dele lidar com essa criança. E ele coloca: um professor se acrescenta a outros. Antes dele vieram os pais. Eles deram a vida a seus filhos. O professor que apoia os pais, acolhe os pais no coração, ele percebe que esses pais são perfeitos. Essas crianças tiveram os melhores pais possíveis para essa criança. Desse ponto de vista, só existem pais perfeitos. E a criança, quando percebe que esse professor está nesse movimento, ele começa a ter confiança, ele começa a confiar nesses professores. E quando essas crianças confiam nos professores, os pais confiam nos professores, essas crianças aprendem. Fica muito fácil de aprender, fica muito fácil de ensinar e o movimento da escola vai acontecendo com leveza. É importante que o professor perceba que muitas famílias vieram de movimentos difíceis, muitas famílias vieram de histórias difíceis, de destinos difíceis. Coloca Bert: alguns pais têm dificuldade de criar seus filhos, porque também vieram de famílias difíceis. Mesmo assim, todo filho que deixa sua família e constitui sua própria família, vem de uma família que fez tudo dar certo. De uma certa forma, a família deu certo. As crianças estão aí, esses pais estão aí. Mas todas estão certas. Por isso, quando o professor se depara com uma criança, irá honrar a particularidade dessa família, sem a ideia de que ela deveria ser diferente. Quando o professor olha para essa criança e percebe que está tudo certo, que essa família tem uma história e que é importante respeitar, essa criança tem sucesso com esse professor. As coisas vão começar a acontecer de maneira mais leve. Diz Bert: toda família transmite algo muito especial para a criança. Toda família transmite a diversidade para suas crianças. E o professor, quando aprende a lidar com a diversidade, há sucesso. Fecho os olhos para ver